e verificamos que houve um decréscimo muito significativo nos apartamentos, de menos 27%, e neste momento existem para venda 1.220 apartamentos nesta zona. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos um vídeo novo em termos dos dados que vos trazemos. É um vídeo dos dados do mercado relativamente à oferta de imóveis que estão disponíveis, imóveis residenciais aqui na cidade do Porto, e vamos também perceber o comportamento de freguesia a freguesia, portanto, para perceber o número de imóveis que existem neste momento no mercado e qual foi a variação de preços, quer o preço médio, quer o preço unitário, freguesia a freguesia, comparando os últimos 3 meses, março, abril e maio de 2022, com o respectivo período homólogo de 2021. E, de uma forma geral, sem perdermos muito tempo no concelho, porque já vimos isso no mês passado e não há assim tantas alterações, mas o Porto, fundamentalmente, aquilo que se caracteriza é que houve uma diminuição significativa do número de apartamentos que está disponível no mercado, diminuiu 10% relativamente àquilo que se verificava ano passado, e em relação às moradias aí temos sensivelmente o mesmo número de moradias no mercado neste momento em relação àquilo que se verificava há um ano atrás. Quanto aos preços unitários, aquilo que se verifica é que houve um crescimento entre os 4% e os 7% relativamente aos preços que são pedidos pelos proprietários, e efetivamente é uma tendência a notar uma subida de preços do imobiliário em todo o território nacional, e o Porto não escapa a essa regra. Um dos grandes motivos é a diminuição da oferta e a continuidade da procura que temos tido. Em termos dos indicadores económicos, vamos depois também perceber que há algumas alterações significativas em relação àquilo que se verificava há um ano atrás, mas iremos ver isso mais na parte final. Propunha então começarmos pela freguesia mais cara da cidade do Porto, e é aquela que tradicionalmente é a mais cara da cidade, e neste caso estamos a falar da união de freguesias da Foz de Sousa, Nevogilde e Aldoar, e aqui verificamos que os preços são bastante elevados. O preço médio unitário de um apartamento nesta união de freguesias é superior a 4.500 euros por metro quadrado, o que significa um aumento de 8% em relação àquilo que se verificava há um ano atrás. E reparem que o número de imóveis à venda nesta união das freguesias, destas 3 freguesias, decresceu 17% num ano. Portanto, houve uma procura muito significativa por estas zonas, e o facto da construção nova não ser tão frequente nesta altura é uma desses motivos, e o valor médio unitário de um apartamento nesta zona atinge praticamente os 800 mil euros, o que significa um aumento de 15% face àquilo que se verificava há um ano atrás. Indo agora para as moradias, aquilo que verificamos é que o preço unitário de venda, o pedido por cada moradia é de cerca de 3.700 euros por cada metro quadrado, o que significa quase um aumento de 50% face ao valor médio da cidade. E em relação à oferta, aquilo que verificamos é que a oferta diminuiu 8%, passou para 360 moradias neste momento à venda, e o valor médio de cada moradia é superior a 1.165.000 euros, o que é um valor muito significativo para os habitantes aqui do concelho. Olhando agora para o conjunto das 6 freguesias que fazem aqui o centro da cidade, conseguimos perceber que, do ponto de vista da oferta, no caso dos apartamentos, existem neste momento 4.000 apartamentos para venda no conjunto destas 6 freguesias, o que significa um decréscimo de 16%, e reparem bem neste número, reduziu 16% a oferta nesta zona do mercado. Enquanto que o preço unitário, vemos que o valor médio pedido é de 4.050 euros por cada metro quadrado, o que significa um aumento de 7%, e o valor médio de cada apartamento é de 307.000 euros, o que significa um aumento de 8%. De registar que a oferta de apartamentos
nesta zona da cidade significa 30% de toda a oferta do Concelho do Porto. E em relação às moradias, o que percebemos é que existe um aumento da oferta disponível nesta zona do mercado. Existem neste momento 380 moradias, o que significa um crescimento de 8%, enquanto que o preço unitário pedido nesta zona da cidade é de 2.440 euros por cada metro quadrado, o que significa um aumento de 6% face aos 3 meses, março, abril e maio de 2021, e o valor médio de cada moradia nesta zona da cidade é ligeiramente superior a meio milhão de euros, 502 mil euros para ser mais exato, o que significa um decréscimo de 2% face ao preço que se verificava há um ano atrás. E fazendo então agora uma pausa para vos apresentar um mapa mais geral, neste caso dos apartamentos, e para percebermos o número de apartamentos que estão disponíveis e para percebermos a concentração geográfica que existem muito no centro da cidade e também no polo universitário, portanto nas freguesias de Paranho e no conjunto das 6 freguesias do centro da cidade. Se fizermos exatamente o mesmo mapa para as moradias, percebemos que aqui em termos de oferta, a zona da Foz, portanto as 3 freguesias que compõem a zona mais da Foz, mais perto do mar, é a zona onde temos também uma forte oferta neste momento, assim como no centro da cidade. E chegamos então agora à altura de vos falar sobre Lordelo do Ouro e Massarelos, essa zona que tem uma proximidade com o rio bastante grande e portanto tem também uma procura bastante elevada, e verificamos que houve um decréscimo muito significativo nos apartamentos, de menos 27%, e neste momento existem para venda 1.220 apartamentos nesta zona. O preço médio unitário pedido é de 3.800 euros por cada metro quadrado e o valor médio de cada apartamento é de 577 mil euros. Quanto às moradias, conseguimos perceber que a oferta atual significa apenas 11% de toda a cidade. Estamos a falar de 200 moradias que estão neste momento para venda nestas 2 freguesias, e o que significa também um decréscimo de 9% face àquilo que se verificava exatamente há um ano atrás, neste período de 3 meses que estamos a analisar. Quanto ao preço médio unitário pedido, ele é de 3.010 euros por cada metro quadrado, o que é um valor muito próximo daquele que estava há um ano atrás, enquanto que o preço médio de cada moradia nesta zona da cidade situa-se neste momento em 828 mil euros, o que teve um decréscimo de cerca de 4% face àquilo que se verificava há um ano atrás. E quanto à grande freguesia de Ramalde, em termos de imóveis disponíveis, nomeadamente dos apartamentos, temos aqui algumas semelhanças com aquilo que já verificamos em Lordelo do Ouro e Massarelos, em que existem para venda um pouco mais de 1.400 apartamentos neste momento nesta zona da cidade, o que significa mais ou menos 11% de toda a cidade, e também aqui o número de apartamentos disponíveis registrou um decréscimo significativo de menos 17%. Falando do preço médio unitário nesta zona, ele é de 2.510 euros por cada metro quadrado, significa que é um preço mais económico face ao preço médio da cidade em 27%, apesar de ter registrado um aumento de 7% face ao ano anterior. O apartamento médio nesta zona tem um preço pedido de 320 mil euros. Olhando então agora para as moradias, são 190 as moradias que estão disponíveis nesta freguesia neste momento para venda, o que significa cerca de 10% do total da cidade, e aqui houve um acréscimo de cerca de 6%, o que não é muito significativo face à dimensão deste número. Quanto ao preço médio unitário pedido nesta zona, ele é de 2.500 euros por cada metro quadrado, o que significa um aumento de 7% no período de comparação com o ano passado, e verifiquem que é um valor muito semelhante ao valor do preço médio unitário de cada apartamento. Apesar das moradias terem um preço médio de aquisição de 561 mil euros, o que significa também um aumento de 11% face àquilo que os proprietários pretendiam há um ano atrás. E fazendo então agora uma pausa para vos apresentar os preços médios de cada apartamento por distribuição geográfica, conseguimos perceber que a Foz
é claramente, portanto, toda a zona abaixo da Rotunda da Boa Vista e toda a zona mais ribeirinha, quer junto ao rio, quer junto ao mar, são as zonas mais procuradas e são aí que os preços médios dos apartamentos são claramente mais elevados e conseguimos perceber que, por exemplo, em relação à freguesia do Bonfim, um apartamento na zona da Foz custa mais 2,5 vezes do que nesta zona da cidade, como exemplo. Olhando para as moradias, percebemos também que continua a existir um valor acrescentado nestas moradias também na zona ribeirinha e destaque realmente para a disparidade entre o custo de uma moradia na zona de Campanhã versus o custo de uma moradia nas 3 freguesias que constituem a zona toda da Foz e que superam 1.150.000 euros por cada moradia. Olhando agora para uma das grandes freguesias residenciais aqui da cidade do Porto, Paranhos, também uma freguesia muito conhecida e muito procurada por causa do polo universitário da Asprela, verificamos que 1/4 dos apartamentos disponíveis para venda estão exatamente nesta zona da cidade. Verificamos também que houve um aumento de 11% face àquilo que se verificava ano passado, muito fruto da construção nova. Esta é uma das zonas que tem muita construção nova e existem neste momento 3.200 apartamentos. Quanto ao preço médio unitário pedido para esta zona, é de 2.860 euros por cada metro quadrado, o que significa um desconto face ao preço médio que conseguimos na cidade de 16%, e o apartamento médio tem um valor pedido de 286.000 euros, o que significa um aumento de 9% em relação àquilo que se verificava há um ano atrás. Quanto às moradias nesta freguesia, houve um decréscimo de 7%. Existem neste momento 270 moradias para venda nesta zona da cidade e significam apenas 15% do total da cidade, apesar de haver zonas bastante procuradas de moradias, como é a Avenida dos Combatentes ou a zona da Polícia Judiciária, são duas das zonas com muita procura na freguesia de Paranhos. Quanto ao preço médio unitário pedido nesta zona, ele é de 1.980 euros, o que significa um desconto de 22% face ao preço unitário das moradias na cidade do Porto, e a moradia média ou melhor, o valor médio pedido por cada moradia nesta zona da cidade é de 453.000 euros, o que significa um aumento de 15% face àquilo que se verificava há um ano atrás. Olhando agora para a freguesia do Bonfim, conseguimos verificar que existem 1.420 apartamentos neste momento para venda, o que significa um decréscimo de 11% em relação àquilo que se verificava há um ano atrás, e o preço médio unitário pedido para esta zona é de 3.180 euros e o preço médio pedido para cada apartamento é muito próximo dos 300.000 euros, o que significa que o preço médio de cada apartamento teve um aumento de 15%, pelo menos esta é a pretensão dos proprietários. E em relação às moradias, nesta freguesia verificamos que existem 180 para venda, o que significa um ligeiro decréscimo em relação àquilo que se verificava há um ano atrás, e o preço médio unitário pedido para a aquisição de uma moradia nesta zona é de 2.530 euros por cada metro quadrado, o que significa um aumento de 20% face ao mesmo período homólogo do ano passado, e o valor médio de cada moradia é de 622.000 euros, o que significa um aumento face às moradias não é às moradias de há um ano atrás, mas é face aos preços pedidos há um ano atrás por uma moradia nesta mesma zona, tem um aumento de 25%, o que é muito, muito significativo. E vamos então agora à última freguesia da cidade do Porto que nos faltava abordar. Estamos a falar de Campanhã, é a freguesia provavelmente que tem maior potencial de crescimento da cidade, tem zonas muito distintas, a zona de Pinto Bessa, que já é uma zona claramente mais turística, agora com a abertura do interface intermodal. Temos também a zona de Azevedo, de Contomil, que são duas zonas ARUs e que vão ter um potencial muito, muito grande ainda de crescimento. E aqui estamos a falar da freguesia mais barata. Temos 670 apartamentos para venda neste momento, o que é sensivelmente o mesmo número de apartamentos que existia há um ano atrás.
e em relação ao preço médio unitário, ele é de 2.810 euros por cada metro quadrado, o que significa um aumento de 6% em relação ao preço unitário que se registava há um ano atrás. Mas reparem que este preço é 18% do preço médio da cidade e reparem também no aumento que o preço médio de cada apartamento em Campanhã sofreu, teve um aumento de 25%, o que é muito expressivo. E quanto às moradias, existem neste momento 240 moradias, o que é um número também ligeiramente superior àquele que existia há um ano atrás, e o valor metro quadrado pedido para a venda de cada uma destas moradias é de 1.700 euros por cada metro quadrado, o que significa um valor muito semelhante àquele que se verificava há um ano atrás, apenas mais 3%, mas significa também que as moradias têm um preço unitário 34% abaixo àquele que se verifica na média da cidade e, portanto, para quem quiser residir dentro da cidade do Porto, numa moradia, esta é uma boa zona para adquirir a sua próxima habitação. O preço médio das moradias que estão aqui à venda é de 318 mil euros, o que significa um aumento de 8% face àquilo que se verificava há um ano atrás. E olhando agora para os últimos indicadores económicos, e como este vídeo também já vai muito denso, falar-vos aqui daqueles três que tiveram maior diferença e que suscitam maior preocupação. Tem a ver com a Euribor a 12 meses, portanto há um ano atrás a Euribor estava em números negativos, em quase menos meio ponto percentual, e teve uma subida de 90 pontos base, está agora em 0,42%. A taxa de juros das obrigações portuguesas a 10 anos também estava em cerca de meio ponto percentual há um ano atrás, e neste momento já está acima dos 2,20%, portanto teve um aumento de 172 pontos base, se não me falha a memória. E falar-vos também da subida vertiginosa do preço do petróleo. O preço por barril há um ano atrás estava perto dos 70 dólares por cada barril, neste momento já superou os 120 dólares, o que é o número mais preocupante. Os outros dois indicadores que vamos acompanhando, e esses não têm sinais tão preocupantes. A cotação do ouro mantém-se praticamente idêntica, está neste momento em 1.850 dólares por cada onça, e a TAEG, que se verificava há um ano atrás, era de 2,34%, neste momento é de 2,83%, o que é normal subida face à subida da taxa Euribor. Quanto à notícia que gostaríamos de destacar, tem a ver com a certeza que todos temos da subida das taxas de juros. Portanto, vai iniciar-se esse período de subida já agora no mês de julho, e prevê-se que haja uma subida até ao final do ano, já para terrenos claramente positivos, e isso vai agravar as condições de financiamento para tentar travar um pouco também a inflação, que está em valores recordes dos últimos anos. Espero que estas informações sejam úteis, esteja a pensar vender ou esteja a pensar em investir. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Investim. Se achar útil, pode-nos contactar por algum caso mais específico, e temos todo o gosto em estudar a sua situação um bocadinho mais à medida. E se conhecer alguém também que esteja neste momento dentro do mercado imobiliário, quer como profissional, quer à procura de uma solução, partilhe este vídeo, tenho a certeza que ele irá gostar desta informação. Obrigado e vemo-nos no próximo.